Amor para todos nós. Maria, semeando muita paz, amor e alguns conhecimentos, esperando que tenha sido útil para todos aqueles que procuram saber a verdade. Estamos falando sobre a vida do nosso querido mestre, com o que aconteceu, o que ele passou, as dificuldades. E que, independente das pessoas, do que fizeram para ele, das ingratidões, ele sabia que ele ia passar por alguma dificuldade mesmo, que já estava programado. E sem dúvida, outros homens do mesmo tipo psicológico, poderosos, corruptos, perseguiriam e crucificariam Jesus logo que ele lhes fosse entregue indefeso. Porém, Jesus não sabia, em sua consciência, sua plena consciência física, qual seria o clímax da sua vida na Terra, embora jamais cessasse o chamado oculto e insistente que se fazia em sua alma, superando-lhe os prazeres da carne e extinguindo-lhe o desejo por quaisquer bens do mundo. Então, é como muitos de nós, gente, às vezes, aliás, todos nós, sempre às vezes a gente para e pensa, nossa, eu sei que tem algo que está por fazer, mas não sei o que é. E às vezes tristeza, às vezes até desânimo a gente passa, e como se tivesse uma intuição que alguma coisa iria acontecer, e coisa que precisaria acontecer. Então Jesus já estava, é lógico que ele era um ser espiritual elevadíssimo, mas mesmo assim ele ficava sem saber aquilo que ele iria passar na realidade, né, no final de sua vida. Era um apelo misterioso, implacável, que lhe despertava um estranho júbilo e o tornava venturoso a perspectiva do martírio em favor do gênero humano. Jamais ele temeu ser morto e considerava-se feliz sacrificando-se pela aventura alheia. Então, para ele não fazia mal que ele sofresse, que ele passasse. O importante é aquilo que ele veio fazer, né? Ajudar o humano, o terrícola a se levantar. Mas depois que se fez discípulo de João Batista e submeteu-se ao batismo no Rio Jordão, ele sentiu mais fortemente aquela ansiedade oculta conjugada ao seu ideal. Ante as sentenças e os anátemas severos que João Batista proferiu em suas pregações, contrariou mesmo os poderosos, censurando os pecados e as paixões e os vícios que mortificavam a alma e afastam os homens de Deus. Jesus não se percebeu as linhas fundamentais do roteiro que também sonhava realizar na Terra. Então, quando ele foi ser batizado lá no Rio Jordão, o João Batista, né, foi aquela, até apareceu a pomba, né, pomba branca, ele, durante o batismo, né, que é uma cerimônia muito linda, né, que é feita, gente, com
pensamento, com muita oração. Não é assim, chegando, vamos batizar, vamos fazer. Tem um sentido muito grande nisso. E Jesus, nesse momento que ele recebeu essa intuição, no momento do batismo, aí que ele percebeu que ele tinha algo, tinha um caminho a seguir também, que ele devia como fazer esse caminho, que ali ele recebeu essa intuição certinha de como proceder, como ir adiante. Porque é como a gente, muitas vezes, será que eu faço? Por que eu faço? Quando eu faço? Porque a gente está aqui entregue na vida carnal, não está lá, do lado de lá, na vida espiritual, onde a gente já, na vida espiritual, você já está vendo, está olhando. E aqui não, nós temos o nosso corpo carnal e o nosso cérebro, que às vezes, tem vezes que não funciona muito bem, né? Pra falar a verdade. Bom, jamais ele opunha dúvida àquela voz oculta, que o advertia no âmago de ser instigado a uma campanha superior, no mesmo estilo das ideias proclamadas por Batista. E então se dissiparam todas as suas vacilações e dúvidas. Então vocês viram a comunhão, que coisa linda que ele recebeu ao ser batizado. Então veio isso tudo à tona, né? E a presença daquela figuração da pomba branca, né? Que ele estava recebendo ali, mais uma vez uma fortificação, né? Um apoio para que ele realizasse e não vacilasse. E tirasse, conforme ele falou, tirou todas as suas vacilações, né? E suas dúvidas. Contudo, Jesus ainda ignorava que a poderosa voz oculta, que o impelia estoicamente para a renúncia de sua própria vida, em favor do gênero humano, provindo do próprio Cristo planetário, que a partir da cena do batismo no Rio Jordão atuava ali, cada vez mais intimamente, fortalecendo-lhe a alma para qualquer desiderato trágico no desempenho de sua missão. Então vocês estão vendo que o Cristo, no plano astral, ele elevadíssimo. Então de lá ele já estava em conjugação, né, com Jesus que estava aqui na Terra. Então ele supervisionava, ajudava, mandava ajuda espiritual que Cristo precisava. Dali por diante, o mestre Nazareno firmou-se na caminhada pelo mundo e se deixou conduzir confiante e jubiloso na consecução da obra cristã em perfeita sintonia com a sua vocação espiritual. Então tudo tem sua hora, gente, vocês estão vendo? Quando foi aquela hora que ele viu que ele esteve com João Batista, foi aí a confirmação, foi que ele teve daquilo que realmente ele deveria seguir. Toda a confiança em Deus, né? E com a intercessão de Cristo, que estava nas alturas também, enviando para ele toda e qualquer mensagem para que ele seguisse em frente, para que ele ficasse firme naquilo que ele foi resolver. Entregou-se então decididamente à pregação da Boa Nova e do Reino de Deus em suas palavras e pensamentos. Saciam dos lábios um influxo. Então, tudo isso evoluía, ele pronunciava, né?
num influxo tão intenso e caloroso que seduziam as criaturas mais ferinas e produziam renovações instantâneas nos seus ouvintes. Então, quando ele falava nas suas palestras, que ele se reunia, todos ficavam embevecidos, gente, ouvindo o que ele falava, e como se tudo aquilo entrasse no âmago de cada um que estava ouvindo, que estava naquele momento na santa paz, e Jesus, com sua voz doce, suave, pronunciando aquilo que ele queria passar para aqueles seus irmãos que estavam ali, né? Isso daí, gente, deixavam os sacerdotes, nossa, na maior inveja, na raiva, né? Por que que todos ficavam assim imóveis, escutando aquele pregador, né? E foi ainda, e viram que com isso ele ia cada dia mais, né? Juntando pessoas para ouvir, para escutar, né? E com isso esvaziando as sinagogas. E eles escutando isso daí que começou a atrapalhar, então, e enraivecer cada dia principalmente os fariseus, né? Os saduceus também não ficavam atrás, não. E dali por diante, o mestre Nazareno firmou-se na caminhada pelo mundo e se deixou conduzir confiante e jubiloso na consecução da obra cristã em perfeita sintonia com a sua vocação espiritual. Entregou-se, então, definitivamente nessa boa nova e do reino de suas palavras e pensamentos, né? Conforme já foi dito. Que coisa mais linda, então, o que houve, né? O que passou, né, gente? E quem sabe muitos de nós não estaríamos, às vezes eu penso, naquela época, né? E quanto tempo que fez, quanto tempo se passou, nós estamos aqui ainda, né? Martelando nas coisas, teimando, esperando não sei o quê. Quanto tempo, vamos falar a verdade, quanto tempo que nós gastamos em ficar esperando a banda passar, pode-se dizer, né? E assim por diante. Então, o Jesus, ele sentiu-se desligado da própria carne, embriagando-se na efusão espiritual que lhe envolvia a alma heróica, assim como lhe acontecia durante o Sermão da Montanha e na transfiguração do Monte Tabor. Desse modo, embora Jesus não estivesse absolutamente sabendo do seu fim trágico, da sua existência, ele pressentia a necessidade de um sacrifício que seria o corolário sublime de sua vida. Porque, gente, embora ele fosse um anjo, né? Um espírito de alto gabarito, não pensem vocês que ele estava sabendo tintim por tintim, que ali na esquina ia acontecer isso, que hoje ia acontecer aquele outro. Por que que aconteceu aquilo ontem? Não, ele tinha que viver ao sabor daquela vida simples dos hebreus ali, diante dos conhecimentos, diante daquela cultura, e obedecer, fazer parte dessa vida, além dele ficar, então tem sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, para saber o que realmente ele poderia, em tais situação, em tais momentos, fazer. Então, vocês estão vendo que a vida dele foi sempre plasmada, né? Daquele modo. A necessidade de bastar-se a si mesmo, porque já era uma consciência angélica e um condutor de almas, não o livrava
do isolamento espiritual, pela falta de companheiros afins a seu tipo sidéreo. Então, gente, vocês estão vendo que Jesus não tinha amigos assim do lado dele para ele falar sobre aquele assunto, trocar ideias. Ele era só na sua convicção, no seu entendimento. Então, é por isso que ele ficava como se meditando, principalmente quando ele via que o negócio estava difícil, não estava dando o que ele estava pensando em fazer. Então ele se afastava, ia em lugares cheios de plantas, cheios de pássaros, e em comunhão com Deus, ele levava seu pensamento ao alto e pedia uma ajuda, pedia um esclarecimento. E assim que ele foi levando a sua vida, que não estava nada fácil, né? Porque ele tinha que ser igual outro humano, como qualquer outro humano. No entanto, o Senhor de sua vontade e de seu livre-arbítrio, ele não olvidava a promessa espiritual assumida antes da sua encarnação na Terra, sempre nem protestou diante do sacrifício do Calvário, aceitando como um corolário justo sua vida amorosa e benfeitora da humanidade. Jesus preferiu os galileus rudes, sinceros, pobres, mas honestos, simples, mas generosos, e richetos, mas hospedeiros, gritalhões, mas emotivos como crianças. Então vocês viram que até isso foi escolhido antes dele vir ao mundo. Que ele viu que seria mais fácil ele passar a verdade, ensinar, né? E eles também, por sua vez, se preparando para quando chegasse esse momento, quando tivesse encarnado, eles iriam saber de si como e por que seguir, né? É como eu falei, como a pessoa que tem com o dom, vem com o dom da mediunidade, porque antes da gente encarnar, a gente pede, como eu já falei, muitas vezes a gente pede, por favor, para a parte técnica espiritual, para fazer com que a gente possa encarnar e vir a ter esse dom, porque a gente é preparado espiritualmente, né? Eles mexem no perispírito, um monte de coisas, situações, para que a gente pudesse, por meio da mediunidade, né, ajudar o próximo. E com isso, a gente evoluir um pouco, progredir. Mas, e que a gente tivesse, naquela ocasião, aquele aviso, né, também. Mas acontece que o homem, quando ele encarna, diante da vida que ele possui, né, cheio de trabalho, cheio de coisas boas, muitas vezes, né, de festa, e da posição social, de dinheiro, de isso, de obter isso, obter aquele outro. Ele se apega à materialidade, esquecendo-se dessa parte espiritual. Então ele fala, não, depois eu vou, sou moço, não está na hora. Então vocês estão vendo a mesma coisa eles. Os discípulos se prepararam para quando chegasse aquela ocasião, eles fosse chamado. O espírito dele estava sabendo que ele tinha um compromisso. Então eles seguiram Jesus, né, aonde Jesus ia, para acompanhá-los nas suas prédicas. E diz então por que Jesus escolheu esse pessoal simples, que era o que mais iam recebê-lo, que mais iam acolhê-lo. Alguns séculos antes de Jesus descer à Terra, o governador oculto do planeta Terra já havia deliberado quanto aos os tipos espirituais que deviam cooperar no advento do cristianismo junto ao Mestre Jesus. Vocês viram que bacana, gente? Olha, alguns séculos. Vocês estão vendo?
tudo já vem vindo a contento há muito tempo mesmo. Seriam tipos de homem simples, generosos, ingênuos, fiéis, corajosos, obedientes, com a sua capacidade de renunciar e completamente submissos ao seu líder espiritual. Teriam de formar uma unidade coesa e disciplinada, sem quaisquer contestação às ideias de Jesus, o qual seria a fonte absoluta e o coordenador definitivo da obra. Mas, acima de tudo, deveriam pertencer a gente comum do mundo para que suas atividades apostólicas e exemplos redentores pudessem ser imitados e de realização possível a qualquer outro homem, qualquer um dos outros daquela época. E os ensinamentos de Messias distanciavam-se desde a criatura dos meios ínfimos, da pobreza e insuficiência intelectual até a mais rica e sábia. Por isso, ele se viu obrigado a recrutar os seus adeptos entre os espíritos de um grau espiritual não muito avançado e, consequentemente, ainda sob a dependência de algumas retificações kármicas. Só assim poderia contar com seus auxiliares em sintonia com as demais criaturas de nível inferior e exaltar o ânimo dos pobres e inferiores. Assim, cada discípulo, apóstolo, adepto, interveio no momento oportuno e deixou na obra cristã a sua marca pessoal e redentora. Alguns deles, depois do seu desempenho, seguiram seu destino kármico pessoal, e houve até os que se esqueceram do empreendimento de Jesus, a tradição evangélica, nem por isso, e pôde anotar-lhe a sua presença. Então, vocês estão vendo que houve, então, depois que Jesus morreu, né? Então, qual era a tarefa deles? Né? Seguir pelo mundo, né? Os apóstolos, os discípulos, né? E todo mundo sabe, todo mundo, mesmo sendo católico ou mesmo entendendo, que passa nos filmes, né? E livros, se alguém quiser ler, a dureza, a vida, o sofrimento que eles passaram. Né? E teve aqueles que desanimaram, sim, né? E fora aqueles que morreram, né? Que sacrificaram, né? Se sacrificaram para passar a boa nova para todos. Então, até breve, caros amigos.